Nesse vídeo, nós vamos comentar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2005. Começando pela questão 11, como vocês puderam ler, ela traz um tema de fisiologia, ela aborda a obesidade e ela foca na questão das dietas de emagrecimento, especificamente na utilização de uma droga, que atuaria então inibindo lipases, né, enzimas que aceleram a quebra das gorduras, e isso traria ali alguns efeitos colaterais. Isso provocaria o emagrecimento porque as gorduras não sendo quebradas estariam sendo eliminadas e não estariam sendo metabolizadas, portanto a pessoa não estaria adquirindo a energia proveniente daquela gordura e não estaria, né, produzindo tecido adiposo, então a pessoa iria emagrecer. No entanto, essas drogas, o fato dessa gordura estar sendo eliminada integralmente, provocaria ali efeitos colaterais, né, diarreias, etc. E ah, isso provocaria também, no final das contas, uma baixa na concentração de determinadas vitaminas, que a questão coloca aqui, lipossolúveis. Ou seja, vitaminas que dependem da gordura de alguma forma para serem adquiridas, para serem integradas ali no organismo da pessoa. E ela coloca, né, vitaminas A, D, E, K. Então aqui a pessoa já consegue, já tem quatro exemplos aqui de vitaminas lipossolúveis. E a resolução da questão seria a letra E. Ah, pois essas vitaminas se dissolvem. Por que teria essa baixa de vitaminas? Porque essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. Repara, lipídios solúvel, que se dissolvem. Então, vitaminas que se dissolvem nos lipídios. Portanto, essa relação das vitaminas com a gordura, né, estaria explicada por essa propriedade dessas vitaminas. A questão número 13 já começa aqui com uma polêmica, né? Digamos, algo controverso, uma controvérsia. Essa siderúrgica, então, ela quer se adaptar às normas ambientais, mas o que ela faz? Ela muda o carvão, ela deixa de queimar carvão vegetal nos processos industriais dela, e começa a queimar carvão mineral, ou seja, ela trocou um combustível, uma, uma matéria-prima de obtenção de energia renovável, o carvão vegetal, por um carvão mineral, que é um combustível fóssil. Então eu até marquei aqui, né? Tá meio incoerente isso. Mas, enfim. Com o tempo, então, eles começaram a perceber alterações no ambiente que circundava a região da indústria. Morte de peixes e de vegetais ribeirinhos, ou seja, em ambientes hídricos, riachos. E qual seria então a justificativa disso? Sério, nenhum deles desconfiou. A formação do ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão do carvão mineral. O carvão mineral, então, ele vai liberar ali uma série de poluentes, dentre eles o dióxido de carbono, óxidos de enxofre, de nitrogênio, e uma série de outros poluentes. Alguns deles envolvidos na questão da chuva ácida, que a gente já viu em outras provas, né? Eu marquei aqui a letra C, da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo o pH. Bom, um ácido diminuiria o pH, né? E eu coloquei essa exclamação por quê? Eu vou apenas fazer uma discussão bem superficial disso, até porque eu não sou um profundo conhecedor. Mas eu peguei aqui uma tabela que coloca os principais compostos provenientes da queima do carvão mineral, ou seja, a composição do carvão. Então, quando ele é queimado, todos esses compostos são lançados na atmosfera. Dentre eles, a gente vê aqui, né, o nitrogênio, o enxofre, uma série de outros, o carbono, né? E tem aqui o clorine, numa porcentagem bem minúscula, bem pequena, que talvez não justificasse uma preocupação com o cloro, então, já que ele está numa proporção tão pequena ali. Por que eu estou falando isso? Porque a questão colocou aqui na letra C formação de ácido clorídrico, certo? Então, assim, e como essa alternativa está errada, a gente entende que a formação de ácido clorídrico não é algo preocupante. Eu fui correr atrás, eu vi que o cloro está presente na constituição do carvão mineral, e eu achei alguns artigos, eu vou colocar links na descrição. Aqui o título do artigo: Ácido hidroclorídrico, que está sendo, digamos, como se não estivesse sendo dada a atenção devida a ele. Eu vou colocar esse link na descrição, ele é em inglês, mas para quem se interessa por essas discussões assim mais aprofundadas, acho que é uma leitura interessante. Estou dizendo com isso que essa questão tem que ser anulada e que é ser. Não, certamente não. Mas eu acho que é interessante a gente pegar às vezes e aprofundar uma discussão que nem essa, porque, obviamente, o cloro está na constituição do carvão mineral. Existem estudos avaliando a importância da formação de ácidos clorídricos e a
deposição disso nos ambientes. E acho que isso complementa um pouco, né, essa nossa visão da questão. De novo, não estou dizendo que a questão tem que ser anulada, deveria ser anulada, só acho que pra gente aprofundar um pouquinho, né, pra gente não ficar nessa coisa só também superficial, porque o Enem ele cobra coisas, às vezes, assim, num nível de superficialidade muito grande, muito, assim, e todas as questões do Enem a gente poderia pegar e aprofundar um pouquinho, a gente veria que tem alguma coisa ali que tô falando todas assim, tô generalizando, mas isso acontece com uma frequência muito alta. E a gente que atua, que trabalha assim, preparando pessoas pro Enem, a gente muitas das vezes até evita entrar nessas coisas porque isso pode tirar a atenção da pessoa para coisas que são pontualmente mais importantes. Como esses vídeos aqui são vídeos assim específicos, né? Eu tô aqui fazendo realmente uma leitura histórica das provas do Enem, eu não tô aqui prometendo a aprovação para ninguém, eu tô só dizendo assim, vamos discutir as provas, vamos ver as provas, vamos olhar com atenção as questões, como os temas são abordados, e eventualmente eu me dou o direito de fazer discussões como essas aqui, que eu acho que são pertinentes e relevantes, e que eu acho que agregam um pouco na leitura, no plano geral da nossa leitura do tema. Se você tem alguma colocação a fazer sobre isso, se você tem alguma dúvida, se você quiser ler o artigo, clique na descrição, vai ter o link lá. E, enfim, de novo, o gabarito, concordo com ele e só quis aprofundar um pouco a questão. Na questão 21, essa questão vai abordar o tema da esquistossomose, que é uma parasitose, uma doença importante no Brasil, em regiões com pouco saneamento básico. Ahn, e a questão vai abordar esse tema querendo aqui. Ela tinha um texto base que eu não coloquei aqui, porque eu só peguei o que era realmente relevante. Eu acho que a questão, mesmo sem o texto, ela já é suficiente para a gente trazer a discussão. E o aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de, e a pessoa teria que olhar nas alternativas qual explica melhor esse aumento no caso dessa doença. Então a pessoa tem que ter um contexto na cabeça dela. Então vamos lá para uma contextualização. A gente já discutiu esquistossomose em provas anteriores. Gosto de colocar, né, sempre o caramujo, porque é importante que a pessoa, quando lê esquistossomose, lembre do caramujo. É uma forma interessante da pessoa, né, criar o cenário assim na cabeça. O caramujo, como sendo aqui um hospedeiro intermediário, importante na manutenção da disseminação dessa doença em locais com baixo saneamento básico, locais onde tem uma lagoa, muitas das vezes, né, e não tem saneamento, então acabam chegando lá dejetos, matéria orgânica contendo ovos contaminados, né, e esses ovos eventualmente chegam, passam por uma série, esse parasito, ele passa por uma série de fases, quando chega no caramujo, ele se transforma nessa larvinha aqui, cercária, e essa larvinha aqui tem o poder então de penetrar pela pele da pessoa. Quando a pessoa vai na lagoa, mergulha lá, enfim, ou né, pelo pé mesmo, ela entra por via cutânea. E dentro da pessoa, esse parasito vai estar nessa forma aqui. Esse parasito, ele é um verme plateuminto. Às vezes, quando eu vou falar dele, eu confundo os termos, né, parasito com protista. Enfim, se em alguma outra prova eu falei protista, às vezes eu confundo parasito com protista e falo mas isso aqui é um verme plateuminto, um verme, inclusive, próximo das planárias, né, um verme chato. E ele passa por uma série de formas e tem um ciclo complexo que envolve hospedeiros intermediários, o hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, dentro de nós, ele vai fazer reprodução sexuada. Aqui a gente tem o macho e a fêmea. É, por que que tá um agarradinho no outro? Porque eles estão aqui em plena cópula. Isso aqui é uma montagem, né? Acho que é uma montagem gráfica feita a partir, óbvio, de imagens reais. ah, e não confundam, o macho é o maior, é o mais avermelhado, e a fêmea é o azul. Eu, por exemplo, às vezes confundo isso, né? Ultimamente eu tenho confundido menos porque de tanto dar aula sobre isso a gente acaba assimilando, mas é bem comum as pessoas confundirem quem é o macho e a fêmea. O macho é o maior, a fêmea é a menor. Ah, então o gabarito seria deve ser a presença de indivíduos infectados, ou seja, pessoas que portam o verme e o verme faz reprodução sexuada, então libera ovos. A pessoa então vai lá pelas fezes, né, elimina ovos na natureza. Esses ovos vão contaminar também os caramujos, que passam então a ser hospedeiros intermediários do parasito. E, e repara aqui, ausência de saneamento básico, porque se a pessoa fizesse as necessidades dela, né, defecasse num local que tem captação de esgoto, essas fezes não iriam para o ambiente e não contaminariam ah, o caramujo, então o ciclo seria pausado. Eu coloquei aqui também uma imagenzinha, o famoso ciclo de vida. Coisas interessantes para ser observadas nesses esqueminhas. As formas. Quantas formas de vida diferentes esse parasito tem? Ó, a larva cercária,
que entra pela pele da pessoa, lá dentro do ser humano se transforma no verme adulto, os esquistossomos adultos, que fazem então a reprodução sexuada, liberam ovos. Esses ovos se transformam em miracídios, que é uma forma intermediária entre o ovo. Dentro do caramujo se transforma em esporocisto, que é uma outra forma intermediária, até se transformar em larvinhas cercárias, dando continuidade ao ciclo. Eu circulei aqui com um quadrado a reprodução sexuada acontecendo dentro do ser humano, portanto, o ser humano sendo um hospedeiro definitivo. Nunca vi o Enem cobrar essa coisa do hospedeiro definitivo. Ele geralmente coloca a informação, já vi colocar a informação, mas nunca cobrar isso. É interessante saber? É, porque vai que cai, né? Questão 22. Então pausem aí, deem uma lida rápida, vocês veem que tem um texto, tem uma tabela, e está lidando a questão, né, com a proporção de água em determinadas células, determinados tecidos. Então a tabela dá pra gente a informação, né, o tecido nervoso, por exemplo, a substância cinzenta, tem 85%, é constituído 85% de água. Já a substância branca, ainda no tecido nervoso, 70%, um pouco menos, né, mas ainda assim bem aquoso. A média do organismo geralmente é por volta de 70% de água, né, no geral, assim. Mas vê que tem tecidos, por exemplo, o tecido ósseo, que só tem 20% de água. Isso é uma média, né? Em média, o nosso corpo é constituído 70% de água. Uh, e repara que existe então aqui ele colocou uma tabela aqui com uma gradação, né? Dos que tem menos água até o que tem mais água. E essa questão ia envolver um cálculozinho muito básico de porcentagem, no qual a pessoa ia ter que analisar, né, o material que foi uh, pesado e eventualmente foi desidratado, perdeu peso. E queria saber então, a partir do peso seco dessa amostra, que a gente consegue inferir quanto de água ele perdeu, qual seria desses tecidos que estão aqui na tabela? Quantos por cento de peso é, esse tecido teria perdido no processo de desidratação? Essa continha é uma continha muito fácil. Por quê? Porque você ia pegar o peso seco, 80 miligramas, e dividir pelo peso da amostra hidratada, que é 200 miligramas, e você ia obter 0,4. Ou seja, a massa daquele peso original da amostra intacta, 200 miligramas, 40% desse peso era a massa seca dessa amostra. Então, quanto que valia o conteúdo de água dessa amostra? Seria 1, digamos assim, né? Menos. Essas porcentagens assim, a gente brinca um pouco, né? O 1 seria o total, e a gente tira 0,4, daria 0,6, ou seja, 60% de água. Se vocês sabem fazer isso, isso aqui é muito simples, né? Se não sabe, pesquisa aí, né? Como fazer cálculo de porcentagem, porque é uma continha muito simples, repara, dividir 80 por 200 deu 0,4, 40%, é a mesma coisa. Então, considerando 100%, tirei 40%, deu 60%. Quem é que tem 60% de água? O tecido conjuntivo. Era só isso. Nada demais. E essa é o gabarito. Questão 27. Questãozinha de evolução. Vai abordar aqui a questão das cascavéis, que ela faz um barulho característico. Então as pessoas, o ser humano, né, consegue saber onde tem uma cascavel, muitas das vezes pelo barulho dela. Ela fica fazendo lá um tss, 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 e a pessoa sabe então que tem uma cobra ali, a pessoa já fica, né, em alerta. Ah, como muitas pessoas acabam matando a cobra, por medo de acidentes, por medo de ser picado, a pessoa vai lá e mata a cobra. Em algumas pesquisas, os cientistas observaram que essas cobras estão ficando mais silenciosas. Ou seja, esse chocalho delas está ficando menos barulhento. Seria uma forma delas se esconderem melhor do ser humano, que está caçando elas impiedosamente? A gente vai entrar aqui em discussões evolutivas. E, de novo, a explicação evolutiva da biodiversidade e da vida, ela passou historicamente por uma série de perspectivas. E chegamos à perspectiva darwinista em algum momento. Então a questão quer saber a explicação darwinista para o fato da cascavel estar ficando mais silenciosa. Isso tem cheirinho de seleção natural, certo? As que estão sobrevivendo são indivíduos que fazem menos barulho, portanto são menos detectados, sobrevivem, se reproduzem mais e a sua prole também, né, herda essa característica deles de serem menos barulhentos. E aquelas que estavam fazendo muito barulho, os seres humanos identificavam, iam lá e matavam, então elas não deixavam uma prole tão considerável assim, e eventualmente essa característica vai diminuindo e a característica ser mais silencioso vai se estabelecendo no ambiente. Repara que as alternativas erradas são um show de horrores para qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo de evolução. A A fala sobre a necessidade de não ser descoberta, e a gente entra na coisa da explicação lamarckista da evolução,
que historicamente teve sua importância, mas eventualmente se mostrou errada, do uso e desuso, enfim. A letra B fala sobre alterações no código genético e a letra C fala sobre mutações sucessivas. Repara que a gente está trabalhando aqui com a explicação darwinista. Darwin não sabia sobre DNA, sobre genética, sobre nada disso. Então, falar sobre alterações no código genético ou mutações, segundo a perspectiva darwinista, isso aqui não está correto porque Darwin não sabia disso, então ele não poderia ter usado isso como um elemento explicativo da evolução. Ele chegou na seleção natural e foi, né, muito bem sucedido nisso. De novo, a letra E também fala sobre mutações, então também errado. Questão 28. Aquele tema recorrente de introdução de determinadas espécies num ambiente, causando desvios, causando distorções, causando impactos e desequilíbrios num determinado ambiente. E como vocês podem ler aí no texto, eles soltaram porcos e cabras numa ilha para ter uma variedade de alimentos maior, para não ficar só no peixe, né? E esses porcos e essas cabras naquele ambiente novo, por serem espécies exóticas e invasoras, né, se tornaram invasoras naquela região e começaram a danificar toda a vegetação e também a fauna local. As cabras comeram, né, todas as gramíneas, acabaram com a vegetação. Os porcos começaram a. Bom, os porcos eles comem de tudo, são ecléticos em relação à alimentação. Começaram a comer ovos de tartarugas e de aves, começaram a comer os caranguejos, crustáceos, imagina, né? E até cabritos pequenos. Eu coloquei aqui bem grande porque essa parte é engraçada. Cabritos pequenos. Imagina um porco comendo um cabrito pequeno. E basicamente a questão vai perguntar o seguinte: com base nos fatos acima, pode-se afirmar que. E as alternativas trariam aqui alguma afirmação que pode estar mais ou menos ah, é, condizente com o que foi lido no texto. A letra B. O ecossistema da Ilha de Trindade foi alterado, pois não houve uma interação equilibrada entre os seres vivos. As espécies exóticas invasoras, o porco e a cabra e as cabras, passaram a atuar ali como realmente invasoras, danificando o ambiente. O ambiente provavelmente não tinha ali nenhum fator para controlar essas espécies que foram colocadas lá. Não tinha nenhuma parasitose, não tinha nenhum predador desses animais. Então eles simplesmente começaram a se multiplicar e destruir a ilha. E houve então esse desequilíbrio, né? Então a letra A, a gente não consegue extrair isso aqui do texto. Se com o passar dos anos houve equilíbrio ecológico, o texto para quando tá literalmente o mundo acabando na ilha. E, enfim, todos os animais morrendo e as plantas morrendo. Então, assim, a gente não consegue inferir isso aqui a partir do texto. Se veio a acontecer ou não, pouco provável, né? Mas certamente a gente não pode extrair isso do texto. A C fala sobre a principal alteração foi a presença dos homens, porque animais nunca causaram desequilíbrios antes. Bom, isso aqui é controverso. Animais, tem todo. Animais, espécies exóticas invasoras acontecem também de forma natural, sem a intervenção humana. Então, assim, isso aqui não é uma novidade na natureza. Claro que a intervenção, a ação humana pode propiciar de forma mais agressiva, né? Letra D, o desequilíbrio só apareceu quando os porcos começaram a comer os cabritos pequenos, e talvez para algumas pessoas, né? Talvez algumas pessoas não tivessem sensíveis às aves marinhas, às tartarugas, aos caranguejos, mas cabritos pequenos já foi longe demais. A letra E fala sobre o aumento da biodiversidade foi favorecido pela introdução de mais. Bom, isso aqui é uma frase estranha, né? O aumento da biodiversidade a longo prazo foi favorecido. O que está dando a impressão no texto é que estava havendo uma diminuição da biodiversidade geral, no geral. Quando ela coloca a longo prazo, de novo, a gente não consegue tirar isso do texto porque o texto é um recorte temporal limitado. Se a longo prazo houve alguma coisa que aumentou a biodiversidade, a gente não sabe, pouco provável, mas a gente não consegue tirar isso do texto. Então, na dúvida, tá errado. Questão 30 vai ter aqui gráficos. Não vou nem me estender muito nessa questão porque ela é simples, é uma questão só mesmo de leitura de gráfico, que é uma competência importante para o Enem. O gráfico 1 vai trazer valores de pH em 5 ambientes, o gráfico 2 vai trazer a distribuição estatística de algumas espécies em diferentes faixas de pH. Então é conveniente ter um do lado do outro, certo? Então o gráfico 1, tendo aqui a variação do pH, ambiente A, B, C, D, E, e o gráfico 2, número de espécies nos ambientes. Pode-se esperar um maior número de espécies no ambiente, a partir da leitura, né, do gráfico. No ambiente D, a gente nota que um pH ótimo de sobrevivência entre 7 e 8, e o ambiente D fica aqui, né? As condições lá de pH dele estão entre 7 e 8. Eu até coloquei uma linha aqui para ajudar. Basicamente é isso, era só isso a questão, não tem nenhum mistério. É leitura de gráfico, é saber relacionar gráficos, tirar informações de gráficos e basicamente isso.
Questão 31, plástico. Também não vou me estender muito nela, porque também é um tema muito direto, assim. Claro, plástico, né, reciclagem, lixo. Então, para minimizar o problema desse acúmulo de plástico na natureza, qual seria uma solução possível e adequada? Bom, geralmente essas questões colocam assim, algumas alternativas que são eh, bem assim, você nota que tem alguma coisa errada nela. A certa seria D, né? Estimular a produção de plásticos recicláveis. É a forma como você é mais adequada, é a mais possível, certo? E adequada. A letra A, veja bem, proibir a produção de plásticos. Não dá, isso não é possível, sabe? No mundo atual a gente não consegue, a gente não tem como proibir a produção de plásticos. Entende? Por questões realmente assim de como a nossa sociedade está hoje configurada. O plástico faz parte da nossa sociedade e a gente tem que aprender a conviver com ele e de repente assim produzindo plásticos recicláveis, né, utilizando mais produtos recicláveis, dando preferência se possível a produtos reutilizáveis. Essa que é a lógica. Repara que a letra E fala reciclar o material para aumentar a qualidade. Eu não vou entrar aqui nas especificidades dessa discussão, porque eu não sou especialista nisso, mas eu acho que reciclagem não aumenta a qualidade de nenhum produto. Claro que a tecnologia vai avançando, né? Mas eu acho que aqui é uma daquelas questões, é uma daquelas alternativas para confundir a pessoa, porque reciclar geralmente uma coisa boa, né? Mas aí para aumentar a qualidade do produto, não sei. Isso aqui ficou estranho. Questão 35. Tem muito texto, tem muita figura, então assim, pausa no vídeo aí, leia com calma. Vamos tentar não perder muito tempo com discussões que não agregam em nada. Então, uma questão de paleontologia, né? Os paleontólogos lá acharam uma determinada espécie de animal fossilizado e no mesmo extrato que eles encontraram esse animal fossilizado, eles encontraram outras que estavam lá junto: artrópodes, Chifossura, trilobitas, braquiópodos, ostracodermos, placodermos. E eles querem saber o seguinte: algumas dessas espécies podem ajudar a descobrir o período desse extrato geológico. Qual seria então, de todas as espécies, elas estão ilustradas aqui no gráfico, na figura, qual delas foi determinante para a definição do período geológico em que essa amostra, né, que esse material fossilizado foi encontrado? E qual que é a lógica aqui desse problema? A gente tem então aqui uma escala, certo? Então essas espécies são reconhecidamente assim, elas pertencem a determinada escala, a determinada. Então assim, por eu conhecer a distribuição de Chifossura, por exemplo, vindo desde o Ordoviciano até o Quaternário, qualquer espécie que eu encontre que tenha junto ali um Chifossura, eu posso colocar essa espécie como estando entre o Ordoviciano e o Quaternário. Ponto final, certo? Mas para ser específico, eu posso utilizar espécies que têm uma distribuição eh, na escala geológica bem restrita. Como é o caso, por exemplo, dos placodermos. Olha só, os placodermos existiram aqui, a linha pontilhada, né? Mais ou menos ali, né, entre o Devoniano e o Carbonífero. Então, assim, se eu achar uma amostra que tenha um Chifossura, eu posso colocar ela dentro dessa escala geológica aqui. Já se eu achar uma espécie que junto tem um placodermo, ela necessariamente tem que estar aqui, né, nesse período entre o Devoniano e o Carbonífero. Basicamente, essa é a ideia da questão. Então, o placodermo foi o grupo, né, que foi ali determinante, porque ele só existiu no Devoniano. Então, basicamente, essa é a ideia. Legalzinho. Eu particularmente gostei dessa questão, achei bem legal. Traz um conceito legal e desafia, né, a lógica da pessoa, de leitura de figuras e tudo mais. Questão 36 vai trazer o tema aqui das espécies como biodetectoras, para fazer monitoramento, né, ambiental, poluição. Então, assim, tudo isso, né, já monta aqui um cenário na nossa cabeça. Um ambiente está sofrendo alguma degradação e nós planejamos utilizar então alguma espécie ali que dê pra gente, né, que indique, que detecte que aquele ambiente pode estar sendo alvo de algum tipo de poluente. Ah, então, como vocês puderam ler aí, né, e analisaram aqui os gráficos, a gente quer uma espécie que seja eficiente para detectar poluentes domésticos ou industriais e que ela seja sensível o suficiente para que a gente possa tomar providências imediatas em relação a essa poluição. Qual seria então a melhor espécie? A espécie 1, repara que ela, em contato com um determinado poluente, ela já tem um decréscimo da população dela ali vertiginoso. Então a espécie 1 é a mais sensível, é a mais adequada para providências imediatas, porque assim que você tenha contato com a população, você já vê a resposta, né, o sinal ali nessa espécie. A espécie 3, repara que ela também é sensível aos poluentes, elas também diminuem.
mas o tempo que demora para ela ter uma resposta visível é maior. E a gente quer respostas imediatas, providências imediatas. Então a 1 é a mais adequada por ter essa resposta mais rápida. Basicamente essa era a lógica da questão. Questão 37. Então, uma questão enjoadinha, porque traz aqui alternativas que podem confundir a pessoa. Tem um texto também chatinho para ler. Ahn, mas segundo esse texto, essa variedade transgênica da soja apresenta baixo risco ambiental. Por que que nesse texto aqui, de onde a gente pode tirar esse baixo risco ambiental dela? Letra C, né? A capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente. De onde que a gente tirou isso? Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de cruzar com outras plantas. A gente está inferindo aqui que espécies selvagens se refira, né, a esse com outras plantas aqui. E o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%. Então, o risco de cruzamento com espécies selvagens é inexistente. Segundo o texto, então, esse seria uma das virtudes dessa soja transgênica que teria baixo risco ambiental. Repara, por exemplo, a letra E fala: a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação à sua segurança. Acho que teria uma crase aqui, né? Ahn, por que que isso está errado? A pessoa poderia pensar: poxa, Embrapa, né? Vão testar, claro, segurança da coisa. Não vão sair colocando um negócio que não tem segurança no ambiente. Mas o texto coloca que esse procedimento de teste de segurança está em andamento. E é um procedimento longo, né? Que leva 3 anos. Então, assim, esse texto aqui está inserido no meio enquanto esse teste de segurança está sendo feito. Daqui talvez a 3 anos, né? Quando esse texto foi redigido, a gente poderia colocar a letra E, porque aí sim o teste de segurança já teria sido concluído. Mas aqui nós estamos no meio dele, então a letra E estaria errada. Questão. Deixa eu ver aqui. Questão 39, por algum motivo, quando eu cortei a questão, ela veio sem o número. Então a gente tem aqui um mapa, né, distribuição dos grandes desertos e das áreas úmidas. Então a gente tem aqui a precipitação anual abaixo de 250 milímetros, portanto desertos, né, essa região toda aqui, um cinza escuro, né, e as áreas pretas acima de 1.500 milímetros por ano, provavelmente. Então áreas úmidas, florestas tropicais, etc. Então, leiam aí, vejam o gráfico e a tabela com mais atenção. O comando da questão é por que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas aqui do Equador, que é a latitude zero. E basicamente, porque o ar mais quente, né, retém mais vapor de água, então mais evaporação, mais transpiração da vegetação, então mais vapor de água na atmosfera, e isso aumenta a precipitação, que é o que a gente observa nas nossas florestas tropicais, certo? Então eu coloquei aqui, né, fazendo uma relação aqui das latitudes, então a gente tem aqui temperaturas de média, né, 10, 14 graus baixo, né, as temperaturas médias baixas e basicamente a gente vê aqui e onde é que vai estar a maior pro, proporção de áreas úmidas? Vai estar aqui, basicamente aqui nesse meio aqui, né, com temperaturas médias mais altas, próximas aqui de 30 graus. Então repara aqui, né, nessa linha do meio. Aqui vai ter muita área úmida. Toda essa área aqui de influência vai ter algum nível de umidade, mas a mais importante mesmo vai ser nesse meio aqui. Latitudes 10, né? Com temperaturas próximas a 30 graus. Basicamente é isso. Questão 41. Essa questão aqui ela é estúpida, né? Ela é daquelas questões assim para você não zerar a prova. Toda prova tem umazinha dessa, né? E aí tem um produto aqui de DNA vegetal. E basicamente, sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA de qualquer espécie serviria. O cara coloca DNA vegetal, o que, que ele está querendo dizer com isso? O que, que tem no DNA de uma planta que não tem no DNA de um equinodermo, ou de um mamífero, ou de, sei lá, uma bactéria? O DNA é o mesmo, a estrutura do DNA é virtualmente a mesma em toda a vida, em todos os seres vivos, certo? Então esse negócio de DNA vegetal é uma publicidade, é um marketing que o cara coloca, né, para vender de repente mais produto, para passar a ideia de um produto, sei lá, orgânico, com uma qualidade melhor. Mas, pra quem sabe mesmo, pra quem entende de DNA, sabe que isso aqui na verdade é papo furado, né? Então, questão 43. Tá falando aqui de crustáceos. Pessoas então que criam aqui camarõezinhos, crustáceos. Ah, ele tem um desenvolvimento que tem diversas fases, né, diversas formas intermediárias, desde a fase de larva até a fase de adulto. Ah, e isso influencia na forma como a pessoa que produz trata, né, toda a alimentação,
E isso acaba sendo uma dor de cabeça, né, pra pessoa que produz, que trabalha com isso, porque tem, né, aumenta a complexidade do cuidado, né? O cara queria só largar o bichinho lá num tanque, de vez em quando jogar uma raçãozinha lá e ser isso, né? Mas, como tem essa diversidade de fases, ele acaba tendo que adaptar a alimentação para cada fase. E a questão problematiza isso, colocando que aquilo que é uma dor de cabeça para o produtor, para a espécie na natureza, é uma vantagem, né? E aumenta a chance de sobrevivência, né, o sucesso evolutivo da espécie, pois diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Isso aqui é um tema recorrente e importante da ecologia. Espécies, né, tanto insetos, crustáceos, equinodermos, todas as espécies de animais assim que têm fases. Uma das vantagens que se observa é que na divisão de fases, se você tem uma fase de larva, por exemplo, e uma fase adulta, só isso já seria suficiente para você separar essas fases no ambiente e elas não competirem entre si. Então, assim, o adulto nunca vai estar competindo com a larva. E nem tampouco vai ter que desenvolver estratégias complexas para permitir o desenvolvimento da larva, não vai ter que dar cuidado parental, coisas desse tipo, né? Então a larvinha ela é autossuficiente, ela consegue se estabelecer no ambiente sem competir com o adulto, que teria vantagens, né? Questão 44 não é uma questão de biologia, embora tenha um tema da biologia, que é os transgênicos. Então tem aqui algumas obras de arte e a questão queria saber qual dessas obras de arte estaria próximo de chegar perto do tema dos transgênicos. E, enfim, claro, né? Esse peixe com metade peixe, metade pessoa, dando a entender, né, que esse indivíduo aqui, é, ele tem informação genética de duas espécies nele, né? A espécie de peixe e a espécie humana. Então ele seria próximo da ideia do transgênico, certo? Questãozinha legalzinha, mas enfim. A questão 45, ela vai trazer aqui o sonho de muitas pessoas, né? Um mundo sem insetos. Muitas pessoas têm raiva de insetos, têm fobia de insetos. Insetos muitas das vezes asquerosos, ou ah, que são vetores de doenças. Então muitas pessoas queriam acabar com os insetos do mundo. Mosquitos, moscas, baratas, né? Mas como seria um mundo sem insetos? Será que isso teria algum tipo de prejuízo ambiental? Os insetos eles têm uma função importante na natureza, dentre tantas. Uma das que a gente mais comenta é a relação inseto-planta na polinização. Então, muitos insetos vão atuar diretamente na polinização, desde mariposas, moscas também, abelhas, algumas espécies de vespas, formigas. Então, assim, diversos insetos atuam nessa polinização e tem um grupo de plantas específico que depende disso, que são as angiospermas, que são plantas que têm flor e fruto. A semente da angiosperma, esperma, a semente está dentro de um fruto que é proveniente do ovário de uma flor. Então, assim, essas peças, né, fazem parte das angiospermas. Gimnospermas, não tem, elas têm semente, mas essa semente não está dentro de um fruto. Então, ela também não tem flor. Pteridófitas, briófitas e algas não têm sequer grão de pólen, então não poderiam ter polinização. Então, assim, é importante estudar esses grupos, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. É um tema bem recorrente no Enem. Importante e fácil, não é um tema difícil. Basicamente, a pessoa consegue entender, né, as diferenças principais entre esses grupos e essa relação da polinização, da entomofilia, que é a polinização das plantas das angiospermas por insetos, entomologia, estudo dos insetos. Isso aqui também é um tema bem recorrente e importante. Basicamente, acho que é isso. Questão 47 vai ter um gráfico também, um texto aqui longo para ler. Mas a questão em si ela é bem simples. Geralmente a questão quando tem um gráfico, certo? Ou uma tabela complexa, o conceito costuma ser simples. Porque o desafio da questão vai ser a leitura do gráfico. Então, assim, treinem muito ler gráfico. Treinem muito, assim, entender estrutura de gráfico, estrutura de tabela, os eixos, né? Pra não ficar, às vezes, desesperado ou ter medo de uma questão que tem um gráfico. Porque geralmente os conceitos são bem simples. Essa questão aqui, por exemplo, ela está falando de anfíbios, então a pessoa tem que saber que anfíbios dependem da água para reprodução, certo? Eles precisam de ambientes que têm água, poças, que seja uma lagoa, né? Para colocar lá os ovinhos deles. E a questão quer saber os meses do ano em que, nessa área, os anfíbios teriam, né, a reprodução deles seria mais eficiente. Em épocas que tem mais água. E quando que tem mais água? Quando tem mais precipitação, quando tem mais chuva. E quais são os meses que tem mais precipitação? Entre novembro e fevereiro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, todos esses 4 meses aqui, que tem alta precipitação,
seria os meses mais propícios, então, para a reprodução dos anfíbios nesse ambiente. Uma questãozinha, viu? Como a questão é simples e, basicamente, o desafio é extrair a informação do gráfico. Agora, olha a questão 48, que loucura. Eu acho essa questão aqui muito enjoada, porque esses gráficos, eles doem no olho, parece uma coisa meio poluída. Mas apesar disso, a despeito desse embaralhamento, dessa confusão, a resolução dela é bem simples. A pessoa nem precisaria olhar para essa região do gráfico para resolver ela. Os números em redor já daria a resposta. Então vocês provavelmente já leram aí, já sabem, né, o que está acontecendo aqui. Vamos à resolução. Você teria que fazer uma relação entre as reclamações principais de moradores de determinada região e quais seriam medidas eficazes para sanar essas reclamações. Então, na cidade X, o pessoal está reclamando muito de quê? De rejeitos tóxicos, né? Produtos tóxicos, provavelmente provenientes de atividade industrial. Então, qual seria uma boa resolução para isso? Controle de despejo industrial. Na Y, o pessoal está reclamando de quê? De lixo. Tem muito lixo acumulando em algum local. Qual seria uma boa medida para sanar isso? Um aumento, um melhoramento, uma otimização do manejamento de lixo. De repente, a construção de aterro, enfim. Né? E a Z, o pessoal está reclamando de esgoto a céu aberto. Como é que a gente poderia resolver isso? Construindo rede de esgotamento sanitário, de captação e tratamento de esgoto sanitário. Viu como é que a questão em si é simples? E repara que você não precisava nem. Se você não conseguisse, às vezes, no olho, por exemplo, essa aqui é bem difícil, ó, de você no olho ver, né, quem é maior, se é o cinza ou o quadriculado. Mas tem um número aqui para ajudar. Aqui a gente vê que é maior porque 34 é maior que 30, né? Então, o problema aqui é dejetos tóxicos. Basicamente isso. Questão 49, mais um gráfico. Então, a questão fala de malária, vai falar do mosquito, né, vai trazer toda uma contextualização, mas o tema dela, basicamente, ela quer que você leia o gráfico e extraia do gráfico onde, no grupo de mosquitos, né, vocês leram aí, que foi exposto a determinado fungo, quando foi que teve 50% de sobrevivência dessa população. Agora, olha que curioso. A gente tem aqui um gráfico com a porcentagem de sobrevivência, dias de exposição, mosquitos expostos são o círculozinho e mosquitos não expostos são o quadradinho. Você vem para o comando da questão e a questão pergunta: quando houve 50% de sobrevivência do grupo exposto aos fungos? Segundo o gráfico, quem são os mosquitos do grupo exposto aos fungos? Mosquitos expostos. Seria a bolinha. A bolinha não tem uma redução significativa dessa população, desse número. Qual é a população que está caindo aqui no gráfico? Os quadradinhos. Isso aqui é estranho, não é? Tá estranho isso aqui. O que eu acho que aconteceu aqui? Eu acho que eles erraram na legenda aqui do gráfico. Posso estar errado. Se vocês quiserem confirmar, de repente vejam a outra resolução aí em algum outro lugar. Porque o que eu acho que aconteceu foi isso. Eu acho que eles erraram a legenda. Mas, uma pessoa que não seja pedante, né? Você iria inferir que eles erraram a legenda e você iria ah, colocar uma alternativa de acordo com a curva que tem o quadradinho, certo? Então, no grupo exposto ao fungo, que a gente vai tomar agora como sendo o que tem o quadradinho e não a bolinha, em qual ponto do gráfico, em qual escala, né, em qual espaço de dias aqui houve 50% de sobrevivência. A gente iria, né, colocar entre 8 e 10. Foi bem aqui onde eu coloquei a cruz aqui. Interessante, essas coisas podem acontecer, mas eu acho que nesse caso aqui, eu não sei como é que ficou essa questão, se ela foi anulada, não sei. Eu vou até pesquisar isso aqui depois. Recomendo que vocês pesquisem também em outros canais aí para ver a outra resolução. Eu vou até pesquisar isso aqui depois porque achei curioso. Será que essa questão foi anulada? Não sei. Não acho que justificasse porque eu acho que a pessoa pode inferir que houve algum erro aqui na digitação e, enfim, daria para achar a resposta a despeito desse erro aqui. Enfim, questão 50. Evolução humana, né? Quem está mais atento aí já percebeu aqui uma questão que depois eu vou trazer. De novo, uma árvore filogenética com a evolução de grupos de primatas. Será que a gente já viu isso antes? Acho que já, né? Enfim, mas aqui essa árvore, ela traz aqui alguns grupos novos, né? O grupo dos lêmures, dos prosímios. Os lêmures, né? Mas basicamente, assim, a ideia é a mesma da que a gente já viu antes no Enem. Essa questão já existiu no Enem, com outra roupagem. A questão quer saber, examinando essa árvore, a divergência entre os macacos do Velho Mundo, aqui macacos do Velho Mundo, e o grupo dos grandes macacos, aqui grandes macacos e humanos,
Onde que aconteceu, em que escala temporal aconteceu essa divergência entre esses dois grupos? A divergência está acontecendo nesse ponto aqui, certo? Então vamos lá. Aqui. 40 milhões de anos atrás, certo? Seria esse o ponto aqui na escala temporal, na escala geológica, onde aconteceu essa divergência. Vamos brincar e vamos aqui, ó. Enem 1998, questões de 25 a 27, tinha essa árvore aqui. Qual é a diferença entre uma árvore e outra? Essa árvore aqui, ela ignora o grupo dos prosímios, dos lêmures, daqueles primatas lá de Madagascar, né? Ela ignora esse grupo e começa a partir dos primatas dos símios do Novo Mundo, que nessa árvore aqui estaria mais ou menos aqui no meio, certo? Então essa árvore aqui ela é mais abrangente, ela abrange mais grupos e ela é menos detalhista. Você vê que aqui a gente tem mais detalhes de grupos, e essa aqui tem menos detalhes, mas ela abrange um grupo maior. E a escala, né? Vamos ver aqui, olha só. A divergência nessa escala aqui de 98 entre homem e símios do Velho Mundo, bom, grandes primatas, né? Então a gente vai pegar todo esse grupo aqui. Símios do Velho Mundo tá dando aqui 25 milhões de anos. E aqui, grandes macacos e macacos do Velho Mundo, né? 40 milhões de anos. Mudou um pouquinho a escala, né? Mas isso é normal. Na evolução, assim, os estudos estão sempre se adaptando, estão sempre se atualizando com novas evidências que vão chegando e vão colocando. Até aqui, por exemplo, 25 milhões de anos estava né, dando conta dentro das evidências que se tinha. Alguma evidência a mais foi encontrada que o Albo colocou esse número para 40 milhões de anos. Perfeito, isso pode acontecer na ciência, por isso que eu não me apego muito a essas escalas aqui, porque são coisas que eventualmente podem mudar. Então, assim, eu não decoro essas coisas, porque não faz sentido, certo? Questão 51. O vídeo já está ficando um pouco longo, eu não vou me estender muito mais nas questões, então leiam aqui com calma. Essa questão aqui vai falar sobre as doenças negligenciadas, né? E o comando diz o seguinte: sobre as doenças negligenciadas, e o programa internacional que foi discutido no texto, considere as afirmativas. E a pessoa vai ter que ver nessas afirmativas o que estaria correto no que está sendo afirmado ali em relação à ideia que está sendo transmitida no texto. A letra D, a 1 e 2 parecem corretas, né? Doenças negligenciadas de regiões subdesenvolvidas são geralmente associadas a subnutrição e falta de saneamento básico. Isso aqui é fortíssimo, né? O saneamento básico acaba sendo um fator preponderante em muitas regiões que têm doenças endêmicas, às vezes, também, né? Enfim. E as pesquisas sobre doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativas. Eu coloquei aqui uma reticências pra gente. Eu não vou me estender muito, só vou colocar aqui uma discussão. Digamos que eu sou a indústria farmacêutica. Eu estou me personificando aqui agora na figura da indústria farmacêutica. E você chega para mim e diz: você é o culpado de haver tal e tal doença. Você está negligenciando essas doenças porque você não está investindo na cura, no desenvolvimento de drogas para essa doença. Eu vou virar para você e vou falar: o que o seu governo tem feito para dar conta de medidas mínimas de saneamento básico, de desenvolvimento urbanístico, de qualidade de vida para as pessoas dessas regiões? Se você me disser tem feito de tudo, então sim, a culpa é minha. Eu deveria estar fazendo mais sobre isso. Agora, se o seu governo não está fazendo o mínimo para dar para essas pessoas que moram nessas regiões, o seu governo não está fazendo o mínimo para elas terem um mínimo de dignidade, de qualidade de vida, a culpa pode até ser um pouco minha, mas ela não é só minha, certo? Então, assim, doenças negligenciadas não são só negligenciadas pela indústria farmacêutica, né? Esse monstro que a gente criou. Eu não estou defendendo a indústria farmacêutica. Não estou fazendo aqui, não estou fazendo advogado do diabo. Eu estou colocando mais um culpado na história, os governos que também negligenciam sua própria população. E aí ficam colocando a culpa, né, na indústria como se ela fosse a única culpada. De novo, se o seu país investe em saneamento básico e em condições mínimas de qualidade de vida, ok, vamos culpar a indústria farmacêutica. Agora, se como no Brasil, né, a gente não investe tanto assim, a gente negligencia essas comunidades, temos mais um culpado na história, o governo também. Questão 52. Novamente, mais uma questão que é pura e simplesmente você tirar a informação aqui desse gráfico. É só isso. Você vai ler um monte de coisa, vai ficar aqui quebrando a cabeça com as alternativas, mas a resposta está apenas na observação do gráfico. Você olha o gráfico, avalia as alternativas e é isso. A resposta está aqui. Não exige nenhum conceito avançado, nada. Vamos aqui à resolução. A letra E está certa, né? A área preservada da Mata Atlântica nos anos 2000 e 2001 é maior que a registrada no período de 90 e 92. Sim, um pouquinho maior, né? Eu até coloquei aqui, parabéns, né? Mais 1,3% de preservação. Isso aqui é típico de governante, né? Querendo cantar vantagem de que, olha só, no meu governo a gente aumentou a conservação das áreas de vegetação natural. Ok. Já é alguma coisa, é melhor do que nada, mas repara aqui como é tênue, né? Como é sutil.
o aumento, mas esse aumento sutil já torna a letra E a opção correta. Não é motivo para você sair por aí dando, apertando a mão e dando voto para nenhum tipo de político que tenha supostamente esteja por trás disso aqui. Questão 54. Olha que questão longa, né? Cansativa. Lembrem que vocês vão estar fazendo uma prova que dura ali em média, né? 3 horas, 4 horas de duração. E a pessoa chegar numa questão que nem essa é de desanimar. Mas a questão é simples. Lendo tudo isso que vocês estão lendo aí, analisando as alternativas, a gente poderia concluir que, letra C, o surgimento de animais gigantes, como o texto colocou, pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. Esse é um dos mecanismos de que se discute que tenham sido realmente assim, uma boa explicação para a existência em determinado período de animais gigantes, inclusive insetos, né, como o texto colocou. E olha só o gráfico aqui, ó. No período de tempo que o texto coloca, né, o gráfico traz aqui. Olha o que está acontecendo com o oxigênio atmosférico. Está aumentando muito. Então, assim, tá tudo dialogando, né? O texto está dialogando bem com o gráfico e tinha uma alternativa razoável. Então, uma questão trabalhosa, porque tem que ler, tem que olhar o gráfico, tem que analisar as alternativas, né? Cansativa, mas não é difícil. Questão 57. Envolve aqui fisiologia, ecologia, uma série de temas interessantes. Ela vai colocar aqui dois hormônios. Leiam com calma aí, né? A equidizona, que promove muda nos insetos. Então, um inseto que tem fases, ele vai ter um hormônio, eles vão ter um hormônio, né? Que é responsável pela essa muda de fases. E vai ter um hormônio que chama de hormônio juvenil, e é esse mesmo o nome dele, que impede que o inseto perca suas características de larva. Então, enquanto esse hormônio juvenil está ativo, o inseto permanece na fase de larva. Permanece na forma juvenil, né? Quando a equidizona se ativa, aí acontece a muda. Então o inseto avança de fase, o Pokémon evolui, não é isso? Então eles descobriram lá, né, uma determinada árvore que produz um composto químico semelhante ao hormônio juvenil. O que o hormônio juvenil faz? Impede que o inseto perca suas características de larva. Então o convívio com essa árvore, com essa planta, né? O que colocar, qual seria a influência disso num inseto que estivesse ali se alimentando de repente da seiva daquela planta? Qual seria o efeito disso na fisiologia desse inseto? Então, uma vantagem, imagina que você está querendo controlar a população desse inseto. Uh, uma vantagem dessa substância que essa árvore produz é que se o inseto não chega à fase adulta, ele não se reproduz. E se ele não se reproduz, você tem um controle ali químico que garante que essas larvas elas vão permanecer na forma de larva para sempre, vão morrer na forma de larva, não vão se reproduzir. E por não haver reprodução, a espécie do inseto, a população dos insetos, vai diminuir naquela determinada área. Então seria assim, um controle biológico natural, né? Uma vez que é uma substância produzida por uma árvore, né? Um composto químico natural, que atuaria ali, ajudaria no controle biológico dessa espécie. A questão 62, não poderíamos ficar sem uma questão sobre energia nuclear. Né? Basicamente aqui a gente vai estar discutindo então a destinação dos rejeitos radioativos, certo? E a questão vai colocar a complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a outros lixos, e substâncias tóxicas inclusive, se deve a que fato? Ao fato de que esses rejeitos, né, esse lixo atômico que é gerado, ele emite radiação nociva por milhares de anos. Né? E é uma coisa que você não pode simplesmente assim intervir e interromper. A radiação ela vai continuar sendo emitida independente de qualquer coisa. O que você pode fazer é envolver esse lixo, colocar ele dentro de um recipiente, por exemplo, um chumbo, que é um material que consegue conter diversas frequências de radiação. Ele fica então inerte dentro daquele compartimento, daquele local que você colocou. E aí você então pode dar uma destinação para esse lixo dentro desse compartimento, que é vedado, onde a energia fica vedada, e não vaza para o mundo exterior. E ali ela vai ficar para sempre, né, emitindo radiação, mas vai estar isolado do mundo dentro de um compartimento blindado, entre aspas. Então, assim, é o que dá para fazer, né? Bom, esse vídeo ficou bem longo, né? Porque essa prova eu acabei pegando várias questões delas, algumas que nem eram de biologia, inclusive, mas que eu acho que deram algumas discussões legais. Se você ficou até aqui, parabéns. Não esquece de deixar um like. Tivemos diversas questões aí, né? Botânica, ecologia, muita questão de ecologia, né? Evolução, fisiologia, genética, histologia, meio ambiente, paleobiologia, parasitologia, zoologia.
E nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2006.